Não podemos sentir inveja das pessoas que vivem na prática do pecado, ou que vivem na prática da maldade, e que, ainda que vivam nessa vida, parece que as coisas corroboram para que as coisas deem certo na vida delas. Porque elas fazem essas coisas e nada acontece com elas. Hoje, nesse devocional, eu quero falar sobre isso, ainda aqui no Salmo 37, como nós tratamos ontem, eu quero tratar hoje numa outra perspectiva, num outro assunto que eu acredito que vai edificar a tua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí e abre a tua Bíblia aí em Salmo 37, vamos ler de novo o verso 1 e o verso 2, que diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores. Essa primeira parte nós tratamos ontem, mas ele também vai dizer na segunda parte do primeiro versículo: nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Muitas pessoas, crentes, olham para a vida dos ímpios, veem eles na prática do pecado, fazendo coisas mais, prejudicando o próximo, vivendo na promiscuidade, vivendo no adultério, vivendo na mentira, roubando, enganando, trapaceando. E quando eles veem essas coisas e eles olham para a vida deles, parece que nada acontece. E quando eles olham para si, eles procurando, esses crentes, procurando viver uma vida reta, pagando suas contas em dias, honrando a sua esposa, amando a sua esposa, sendo um pai exemplar, procurando estar ali fiel na igreja, contribuindo com a igreja, ajudando a igreja, pregando o evangelho, dando bom testemunho no seu trabalho, no trânsito, na sua escola, procurando evitar ao máximo pecar contra o Senhor. E quando eles fazem isso, as coisas acontecem, coisas ruins acontecem com eles. Em contrapartida, o ímpio faz tudo errado e tudo dá certo. Parece que é uma inversão de valores. As pessoas que fazem coisas erradas conseguem coisas boas. E as pessoas que fazem coisas boas conseguem coisas erradas. E por isso acontecer no nosso mundo, muitos crentes sentem inveja daqueles que vivem na prática do pecado. E começa a surgir no coração dessas pessoas um sentimento de injustiça. Acha injusto, né? E chegam até a dizer: Deus, eu não acho certo porque eu faço tudo certinho, procuro andar conforme a tua vontade e só vem bomba em cima de mim. E o carinha que faz tudo errado, vive na prática do pecado e dá certo para a vida dele. Ele prospera, ele tem o melhor emprego, ele tem a melhor casa, ele tem o melhor carro. Então as coisas dão certo para ele, mas para mim dá tudo errado. Talvez esse seja o teu pensamento que está me assistindo aí nessa manhã. Quem sabe esse é o teu sentimento, você fica indignado porque o ímpio faz coisa errada e dá certo, e você faz coisa certa e dá errado. O salmista está tratando justamente essa questão, quando ele vai dizer: nem sintas ou nem tenhas inveja dos malfeitores, daqueles que vivem na prática do pecado. Agora a pergunta é: por que o salmista está dizendo que eu não posso ter inveja? E já eu vou voltar àquela questão do porquê que muitas das vezes o ímpio faz a coisa certa e dá errado. Mas, primeiramente, por que não podemos sentir inveja dos ímpios? Porque é um pecado. A inveja é um dos 7 pecados capitais, certo? Sentir inveja do próximo. Quando uma pessoa ela sente inveja do próximo, aquela pessoa que vive na prática do pecado, nesse contexto, ela acaba desejando a vida que a outra pessoa tem, porque a inveja ela faz isso. A pessoa que ela é invejosa, ela deseja as coisas que o outro tem e também deseja estar no lugar que o outro está. Então, se você for analisar, uma pessoa que sente inveja do ímpio, porque o que o salmista está dizendo, não tem inveja dos malfeitores. Então, uma pessoa que sente inveja de um ímpio, é como se ele estivesse querendo estar no lugar do outro. Por isso que um cristão não pode sentir inveja, porque é como se ele estivesse desejando o seguinte: vamos supor que o ímpio está lá, está na prática do adultério, se deita com várias mulheres. Ele olha para a vida da pessoa e vê que tudo dá certo. Então ele começa a sentir inveja, porque ele faz a coisa errada e dá certo. Então quando ele começa a sentir inveja, é como se ele estivesse querendo estar no lugar daquele ímpio na prática do adultério. Então a inveja faz com que essa pessoa que está sentindo isso queira estar no lugar do outro, na prática do pecado do outro. Além da inveja ser pecado, de tu desejar o que o outro tem, a inveja também tem consigo o sentido de que a pessoa quer estar no lugar do outro, fazendo o que o outro estava fazendo, ganhando o que o outro estava ganhando. Então a inveja, por isso que o cristão não pode sentir inveja por causa disso, porque é um pecado e porque você vai desejar estar na prática do pecado que o outro está praticando.
Uma segunda coisa também que nós devemos ter em mente, que nós não podemos invejar o próximo, é porque a inveja, ela mata a fé em Deus. Toda pessoa que ela é invejosa, ela não confia em Deus. A confiança dela em Deus é tirada, é cortada, é limitada ou passa a não existir. Uma pessoa que é invejosa, ela não consegue confiar em Deus, porque ela está olhando para o outro e vê que o outro prospera, e ela começa a desejar o que o outro tem, e ela deixa de lado a vida com Deus, ela deixa de lado, ela para de confiar que Deus pode abençoar ela, que Deus pode fazer ela crescer, que Deus pode fazer ela prosperar. Então ela meio que deixa de lado Deus e quer buscar o que o outro tem. A inveja no coração dela leva ela a desejar o que o outro tem, certo? Então a inveja, em uma segunda aplicação aqui, ela mata a fé no coração do crente. Por isso que o crente não pode invejar. Agora, trazendo a resposta para aquela questão que eu levantei. Por que que o ímpio vive na prática do pecado e as coisas dão certo para eles? Por que que eles fazem o que fazem e parece que as coisas corroboram para que eles façam mais ainda? A resposta é o seguinte: nós vivemos num mundo que vai contrário aos padrões e os princípios do Evangelho. O Evangelho em si, ele não tem como objetivo fazer as pessoas ricas. Isso é uma ideia errada de uma teologia da prosperidade que é pregada aqui no Brasil, que foi pregada e continua sendo pregada. A finalidade do Evangelho é salvar vidas, é trazer pessoas para o céu, é tirar pessoas do inferno para que elas possam vir ao reino de Deus e serem salvas por meio do sacrifício de Jesus. Então, eu sendo justo ou não, não me isenta de passar por dificuldade. Na verdade, nesse mundo corrompido que nós vivemos, quanto mais justo tu for, mais tu vai sofrer. Paulo dizendo a Timóteo, ele escreve o seguinte: porque aqueles que quiserem viver piamente ou corretamente padecerão perseguições. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, o próprio Cristo nos afirmou: passaremos por provações, porque a nossa vida não é para essa terra, não é para esse mundo. É para a era vindoura, para os novos céus e a nova terra que Deus há de nos dar. Essa é uma promessa, está lá em Mateus capítulo 5. Então, o motivo pelo qual muitas das vezes o cristão vive uma vida reta e as coisas dão errado é porque ele não é para esse mundo. Ele está vivendo esse mundo, mas ele não é desse mundo. A recompensa dele não é aqui, é na eternidade. Então, o justo vai passar por dificuldade, o justo vai passar por luta, certo? Deus, ele pode abençoar e com certeza vai abençoar a vida dele, mas ele não vai ter tudo que ele deseja nesse mundo, né? Carro, casa, pode até ter. Algumas pessoas Deus abençoa, outras pessoas não, mas a finalidade do evangelho não é para isso. Então nós não podemos sentir inveja daquelas pessoas que fazem a coisa errada e as coisas dão certo para elas, porque nós vivemos em um mundo injusto, um mundo com valores invertidos e não com os mesmos valores do evangelho. Amém? Que nós possamos não ser invejosos quanto a essas pessoas. Feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Pai Santo, que o Teu Espírito nos ensine a não sermos invejosos, que não venhamos desejar, Senhor, aquilo que aquelas pessoas que vivem na prática do pecado conseguem. Nós possamos desejar a Tua presença, o Teu reino, viver uma vida reta para agradar o Teu santo e glorioso nome. Eu te peço sobre a minha vida e a vida das pessoas que me assistem, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.